Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Após os mercados encerrarem a semana embalados pelo apetite ao risco global, que se traduziu em altas nas bolsas e nos rendimentos dos treasuries, essa semana a decisão de juros aqui no Brasil vai ditar o ritmo do mercado doméstico. A expectativa do Comitê de Política Monetária de cumprir o guidance de 100 pontos base para os juros, elevando a Selic para 14,25, é o consenso. Mesmo com os dados antecedentes de atividade, divulgados na semana passada, do setor de serviços, indústria e varejo, mostrando que a atividade desacelerou em janeiro, ainda é muito cedo para afirmar que esses dados refletem uma tendência de retração da economia. A questão é se as próximas medições também serão de retração ou se foi um movimento pontual de início de ano, pois as projeções para o primeiro semestre de 2025 é de atividade resiliente, iniciando seu trajeto de desaceleração apenas no segundo semestre. A economia ainda opera acima do seu potencial, segundo estimativas do hiato do produto. No que tange o cenário para a inflação, tanto os riscos externos quanto internos sugerem que a política monetária continue restritiva. A atual conjuntura abrange que a inflação se mantém em patamares elevados, com o IPCA de março confirmando uma inflação subjacente incompatível com a meta, as expectativas permanecendo desancoradas e simulações do modelo do Banco Central indicando distanciamento dos objetivos para 2026. Leva, assim, a nossa projeção para a Selic no final do ciclo de alta para 15%, sem cortes esse ano, e a inflação em 5,6%, bem acima da banda superior do regime de metas para a inflação. Por conta disso, acreditamos também que o Copom não se comprometerá com a magnitude do próximo aperto, mas que pode haver uma sinalização da continuidade desse ciclo de alta. Aproveitando assim as próximas divulgações dos dados econômicos para ter mais clareza sobre a trajetória da economia. Na agenda de indicadores dessa semana, também teremos o IBCBR, com a expectativa de desempenho modesto para janeiro, após a queda de 0,73% em dezembro. A estabilidade na indústria e o recuo do setor de serviços teriam neutralizado parte do avanço do comércio varejista. A FGV divulgará o IGP-10 de março, dado de inflação com alta projetada de 0,39%, inferior ao 0,87% de fevereiro, elevando a taxa acumulada em 12 meses. O IPA agropecuário, que mede a inflação ao produtor do agro, deve subir de 0,27% para 1,60%, impulsionado pelo aumento dos preços do milho, trigo, algodão, entre outros. O IPA industrial deverá recuar para 0,22%, refletindo quedas na indústria extrativa e em produtos alimentícios, de modo que o IPA geral saia de 1,02% para 0,23%. O nível de preços na construção deve desacelerar em virtude de uma menor alta nos custos com mão de obra. Por fim, o governo deverá apresentar sua proposta de isenção de imposto de renda para quem aufere até R$ 5.000 de salário. Esse assunto pode apagar o bom humor do mercado local e causar uma desvalorização do real, caso o mercado entenda como uma decisão que fomenta os efeitos negativos de uma política fiscal expansionista no atual cenário de política monetária restritiva. Vale lembrar que um ponto positivo para o cenário brasileiro é o recente alívio do dólar no exterior, que permite uma apreciação do real e ajuda a balancear os riscos inflacionários. Na sexta-feira, o dólar apresentou queda firme e voltou a fechar abaixo da linha dos R$ 5,75. Em pregão marcado por forte valorização de divisas emergentes e de países exportadores de commodities, o real apresentou o melhor desempenho entre as principais moedas globais. Há perspectivas de estímulos econômicos na China que tenta ampliar o consumo doméstico e sinais de acordo no Congresso americano para evitar a paralisação da máquina do governo deflagraram uma onda de apetite ao risco no exterior. Observamos a entrada de capital externo na B3, com o índice teórico da Bolsa encerrando com mais de 2% de alta e ganhos superiores a 3% dos carros-chefe, Petrobras e Vale, em dia de avanço do petróleo e, sobretudo, do minério de ferro.
Já para essa semana, além da espera pelo anúncio do pacote de estímulo chinês, os investidores seguem ansiosos pela super quarta, que os Estados Unidos também decide juros por lá. A nossa expectativa é de manutenção dos juros americanos entre 4,25% e 4,50% no ano. Também serão divulgadas as projeções econômicas dos diretores do FONC, com o presidente Powell se manifestando após a reunião. A produção industrial dos Estados Unidos deverá ter aumentado 0,2% em fevereiro, desacelerando em relação ao 0,5% de janeiro. Por fim, as vendas no varejo por lá também, referente a fevereiro, provavelmente se recuperarão após o clima frio de janeiro e a queda nas vendas de automóveis. O consenso aponta uma alta de 0,6% nas vendas totais e de 0,3% no grupo de controle, com consumidores priorizando bens de grandes atacadistas e reduzindo os gastos com serviços discricionários, como alimentação e bebida. Semana importante e aqui no Diário você tem as principais informações todos os dias em menos de 5 minutos. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!